Hoje, embarcaremos em uma emocionante jornada pelo passado, para contar a fascinante história de José do Egito, um homem que passou de escravo a governador do Egito. Preparem-se para uma viagem cheia de reviravoltas e lições inspiradoras. José, o protagonista dessa história incrível, nasceu em Canaã, filho de Jacó e Raquel. Desde o início, ele era um filho muito especial, sendo o favorito de seu pai. Seu amor por José era tão evidente que ele o presenteou com uma túnica colorida, um gesto que provocou a inveja de seus irmãos. A rivalidade entre os irmãos cresceu à medida que José compartilhava os sonhos que tinha, nos quais ele se via em uma posição de poder e seus irmãos o adoravam. A inveja de seus irmãos culminou em um ato terrível: eles conspiraram para se livrar de José. Em um dia fatídico, quando José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos que pastoreavam o gado, eles o agarraram, tiraram sua túnica e o jogaram em um poço seco. Mais tarde, eles decidiram vendê-lo como escravo a um grupo de comerciantes ismaelitas que estavam indo para o Egito. Este foi o ponto de viragem na vida de José, onde ele se encontrou separado de sua família e forçado a enfrentar a dura realidade de ser um escravo em uma terra estrangeira. Essa parte da história destaca a provação e a adversidade que José enfrentou em seu caminho, bem como a importância de sua fé e perseverança diante da adversidade. Após ser vendido como escravo e chegar ao Egito, a vida de José tomou um rumo inesperado ao ser adquirido pelo oficial egípcio Potifar, que o colocou para trabalhar em sua casa. Neste novo capítulo de sua vida, José demonstrou notável inteligência, lealdade e habilidades de gestão que logo chamaram a atenção de Potifar. José foi promovido a mordomo e administrador da casa de Potifar. Sua habilidade de organização e dedicação aos afazeres domésticos fez com que a casa florescesse, e ele conquistou a confiança de seu mestre. Essa parte da história destaca como, apesar de seu início humilde como escravo, José se destacou em sua nova função e construiu uma reputação de confiança e competência. No entanto, a história de José também é marcada por um desafio moral significativo. A esposa de Potifar tentou seduzir José, e ele, firmemente comprometido com seus princípios e a integridade, recusou suas investidas. Essa recusa em ceder à tentação demonstrou a força do caráter de José, mas também resultou em sérias consequências para ele. A esposa de Potifar, sentindo-se rejeitada, acusou falsamente José de tentativa de estupro, o que levou à sua prisão injusta. Essa reviravolta na história de José ressalta a ideia de que, mesmo quando fazemos as escolhas morais corretas, nem sempre escapamos de dificuldades e injustiças. Após a falsa acusação de tentativa de estupro por parte da esposa de Potifar, José foi levado à prisão, onde sua vida tomou um rumo ainda mais desafiador. No entanto, mesmo em condições adversas, José manteve sua fé e integridade intactas. Na prisão, José continuou a impressionar com sua notável capacidade de interpretar sonhos. Nesse ambiente sombrio, ele não apenas preservou sua própria dignidade, mas também se tornou conhecido como um intérprete de sonhos confiável. Isso se tornaria crucial para seu futuro, uma vez que sua fama como intérprete de sonhos chegou aos ouvidos do próprio faraó. A reviravolta na história ocorreu quando o próprio faraó teve um sonho intrigante que nenhum de seus sábios ou conselheiros conseguia decifrar. Foi nesse momento que o chefe dos copeiros, que também havia sido preso, lembrou-se de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. José foi chamado à presença do faraó para interpretar o sonho real. José, com a orientação divina, decifrou o sonho de Faraó, que prenunciava 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome no Egito. Ele também aconselhou Faraó a nomear alguém sábio para administrar os recursos durante os anos de fartura para que o país pudesse enfrentar a futura crise com sucesso. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, Faraó o nomeou governador do Egito, encarregando-o de liderar a preparação para os anos de escassez. Essa nomeação foi um momento crucial na vida de José, e ele passou de um prisioneiro a um líder de destaque em uma posição de grande poder e influência. Após a interpretação bem-sucedida do sonho de Faraó, José foi nomeado governador do Egito. Essa nomeação foi um momento crucial na vida de José, marcando sua ascensão de uma posição de prisão e escravidão para uma posição de liderança e poder inigualáveis. Como governador, ele se tornou o principal administrador do Egito, encarregado de implementar o plano para enfrentar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome que ele previu no sonho de Faraó. José imediatamente começou a preparar o Egito para os anos difíceis que estavam por vir. Durante os anos de fartura, ele supervisionou a coleta e o armazenamento de enormes quantidades de grãos e outros alimentos. Ele estabeleceu um sistema eficiente para garantir que o país estivesse bem abastecido e pudesse suportar a crise iminente. Sua gestão sábia e cuidadosa permitiu que o Egito se destacasse em meio à fome que se espalhava por toda a região. O país se tornou um refúgio para aqueles que buscavam alimento, atraindo pessoas de todas as partes em busca de ajuda.
A habilidade de José em planejar e administrar eficazmente a crise alimentar não apenas salvou a vida de inúmeras pessoas, mas também elevou a posição do Egito como uma nação próspera e influente. Essa parte da história de José destaca a sua notável habilidade de liderança e gestão. Ele não apenas previu a crise iminente, mas também a enfrentou com sucesso, garantindo que o Egito prosperasse durante os anos de fome. A sua ascensão ao cargo de governador é um exemplo inspirador de como a perseverança, a fé e a capacidade de tomar medidas decisivas podem levar a conquistas extraordinárias. Com José no comando como governador do Egito, o país enfrentou com sucesso os 7 anos de fartura e se preparou para os 7 anos de fome, como ele havia previsto com base na interpretação do sonho de Faraó. Sua sabedoria na gestão dos recursos e sua capacidade de planejar a longo prazo desempenharam um papel fundamental nesse sucesso. Durante os anos de fartura, o Egito colheu excedentes abundantes de grãos e outros alimentos. José organizou o armazenamento desses recursos em celeiros e depósitos para garantir que houvesse suprimentos suficientes para alimentar o povo do Egito e também para auxiliar aqueles que vinham de outras regiões em busca de comida. Sua liderança eficaz e estratégica foi fundamental para mitigar os efeitos da fome iminente. José não apenas garantiu que o Egito estivesse bem preparado para a crise alimentar, mas também estabeleceu um sistema justo de distribuição de alimentos durante os anos de fome. Ele assegurou que a comida fosse distribuída de forma equitativa, garantindo que os ricos e os pobres tivessem acesso a recursos essenciais para sobreviver. Além disso, José fez com que seu próprio pai, Jacó, e seus irmãos, que o haviam vendido como escravo anos antes, fossem reunidos no Egito. Essa reunião emocionante com sua família ilustra a importância da reconciliação e do perdão na história de José. No decorrer dos anos de fome, o Egito se destacou como um oásis de prosperidade e estabilidade em meio a uma região devastada pela escassez de alimentos. A liderança de José como governador desempenhou um papel vital em garantir que o país enfrentasse essa crise com sucesso, tornando-o uma figura admirada e respeitada em todo o Egito. A história de José do Egito é um exemplo inspirador de liderança sábia, justiça, compaixão e reconciliação. Ele não apenas enfrentou desafios pessoais extraordinários, mas também se tornou um líder que transformou sua nação e a região circundante, demonstrando que a integridade e a habilidade de tomar decisões justas podem ter um impacto duradouro e positivo sobre as vidas das pessoas.